Estas são as pedras sobre as quais milhares de peregrinos teriam caminhado em direção ao templo. Hoje, a importância da escavação do caminho dos peregrinos reside no fato de que, pela primeira vez em 2000 anos, os visitantes poderão percorrer todo o caminho desde o tanque de Siloé até o Muro das Lamentações. A peregrinação começava aqui, um local de purificação ou banho ritual, na piscina de Siloé. De lá, sobe passo a passo, até chegar ao Monte do Templo. Ao longo desta estrada, celebravam-se festivais, e cantavam-se os cantos do Senhor. Estendendo-se por cerca de 600 metros e com quase 8 metros de largura, esta antiga estrada foi projetada para multidões. Imagine a escala. Enormes pedras de pavimentação, formando uma grande avenida. O caminho era mais do que uma trilha de pedra, era um ascenso para se encontrar com o Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Pergunta o salmista. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, e a justiça do Deus da sua salvação. Os arqueólogos têm removido a terra e à medida que as pedras do caminho dos peregrinos emergem da escuridão, eles estão descobrindo mais do que apenas uma estrada. Eles estão reconstruindo o próprio coração de Jerusalém durante o período do Segundo Templo. Sem dúvida, como arqueólogo, considero este sítio arqueológico incrível. Escavar um lugar como este é uma oportunidade única na vida, pois nem toda escavação revela um monólito deste tamanho. Na camada mais superficial, encontramos lamparinas de óleo que são verdadeiramente características dos últimos anos de Jerusalém, durante o período do Segundo Templo. Uma das hipóteses que estamos levantando é que essas lamparinas caíram das mãos dos rebeldes que encontraram refúgio aqui. 2000 anos depois, encontramos testemunhos tão comoventes, e creio que há também um simbolismo em relação ao período em que vivemos, repleto de grande esperança. Estamos em Jerusalém e trazemos testemunhos, muito comoventes da nossa história. As escavações começaram em 2019, e continuam até hoje. As moedas achadas da época de Pôncio Pilatos traçam essa estrada nos anos do ministério de Jesus. As ferramentas e os utensílios falam-nos da vida cotidiana. O trabalho envolve grandes obras de engenharia. Acima de nós estão casas e ruas de uma cidade movimentada. Por um lado, queremos revelar o passado e, por outro, queremos preservar o que existe. Para tornar isso possível, realizamos o contraventamento ao combinar arcos e estruturas para o suporte final. Deuteronômio 16 declara: 3 vezes por ano, todos os homens deverão comparecer perante o Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolher. Então, durante as grandes festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, peregrinos afluíam de todo o Império Romano. Conhecemos um desses peregrinos, Simão Cireneu, um judeu do norte da África que veio a Jerusalém naquela Páscoa e ajudou a carregar a cruz de Jesus até o Gólgota. Entrelaçados a essas multidões, estavam os passos de um homem que vinha da Galileia. Jesus de Nazaré. Qual caminho ele teria tomado? Quase certamente este. O que começou como uma procissão de israelitas caminhando ao Segundo Templo aponta para uma futura reunião de todos os povos diante do trono de Deus. O Salmo 122 ressoa: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O caminho dos peregrinos está retornando não apenas como evidência do passado, mas como um sinal profético apontando para o futuro. Jerusalém está se preparando para ver vocês neste lugar. E nós também devemos nos preparar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Renova Turismo. A gente vai expor aqui alguns conteúdos de Israel, da Terra Santa, com o nosso querido Davi Kerpel, com as novas descobertas no momento ali de Israel, e pode ser um dos lugares que você vai estar visitando, numa caravana, numa peregrinação, junto conosco. Para você que não conhece ainda a Renova Turismo, nós estamos localizados na cidade de Campinas. Somos um grupo de 4 empresas e hoje já tem mais de 20 anos no mercado. E nós somos líder nos segmentos de turismo religioso
E o nosso carro-chefe, com certeza, uma das viagens que a gente mais proporciona, mais realiza sonhos, é a Terra Santa, é Israel. Então, convido a todos vocês a nos visitarem, né, nas nossas redes sociais. Nós temos uma rede social de sua preferência, TikTok, Instagram, Facebook, o próprio site, Google, você encontra a Renova Turismo, basta você colocar ali Renova Turismo que você vai encontrar uma das redes sociais que mais te agrada a nos seguir, tá? Esse vídeo nós estamos gravando aí pelo YouTube, mas vai circular por outras redes sociais também, tá? Estamos em Campinas, nossa sede é em Campinas, das 4 empresas que fazem parte do grupo da Renova Turismo, e é sempre bom, né, afirmar para vocês que nós somos a única agência de turismo que é 5 estrelas no Google. Então, essas são avaliações dos próprios peregrinos que viajam conosco, retornam e nos avaliam, né? São mais de 1000 avaliações, né, no Google. Somos 5 estrelas no Google e somos verificados também no Reclame Aqui. Não temos nenhum reclame aqui. Então, isso é o resultado de muito esforço, muito empenho, muita dedicação para realizar sonhos. E temos também, claro, grandes parceiros. Um dos nossos parceiros é o que nós vamos escutar agora, que é o Davi Kerpel. O Davi Kerpel, já desde o início da Renova Turismo, já trabalha conosco, é um parceiro de longa data já, né? O Davi Kerpel, eu gosto até de falar, né, que ele é mais conhecido que eu na Renova Turismo, então quando a gente solta algum vídeo, algum conteúdo, ele sempre nos ajuda com os conteúdos aí para as redes sociais, fazendo vídeos, fazendo lives, né, tanto de conteúdo como explicativas também. E o Davi Kerpel, o pessoal sempre comenta, né, do Davi, a próxima viagem para Israel, quero conhecer o Davi Kerpel. Então ele é famoso aqui na Renova Turismo, isso que eu falo que ele é mais famoso que eu, né, eu apareço em vários vídeos aqui, mas o Davi é um querido, é um amigo, um parceiro que sempre nos ajuda, está sempre disponível também para nos ajudar aí com os conteúdos digitais, né, tanto lá direto de Israel, quando está aqui também, né, está no Brasil, às vezes está passando por aqui, ajuda também fazendo algumas palestras, então ele está sempre disponível para todos os nossos passageiros, tanto lá guiando nossos grupos, como aqui também quando está aqui, ou online aí, através das nossas redes sociais. Davi, bem-vindo, é um prazer mais uma vez aí estar falando aí do que a gente gosta muito, né, que é Terra Santa, que é Israel, que é novas descobertas, né, em Israel. Oi, Leandro, uma alegria estar de volta com vocês aqui. Passou um pouquinho de tempo que nós não falamos. Estamos aqui na Terra Santa. A Deus graças, tem um pouco de turismo. Você sabe que tem grupos também da Renova chegando. Assim que estamos fazendo um esforço para mostrar que a situação está tranquila e que os grupos podem começar a voltar. Sim, isso que é o mais importante para nós nesse momento. Uma grande vantagem, não, talvez não é uma boa coisa dizer, mas vamos a dizer de qualquer jeito, quando tem poucos grupos, não tem fileiras. Você chega em todo lugar, você vai adentro, você fica o tempo que quer, não tem engarrafamento nos lugares turísticos, então é muito bom porque você pode aproveitar muito mais o tempo, sim, para explicações no lugar, para conhecer melhor o lugar, assim que isso também tem uma cara boa, essa situação que nós estamos vivendo agora. Isso com certeza, né? Eu tive a oportunidade de ir para Israel o ano passado e lugares que a gente acaba tendo ali 2, 3 horas de fila, né? Em Belém, por exemplo, né? Então a gente pega bastante fila quando a gente vai até a Estrela de Prata ali, o local ali do nascimento de Jesus, e a gente ficou tranquilo, né? Acaba não pegando fila nenhuma, e isso acaba aproveitando, o peregrino acaba aproveitando muito mais. Claro, lembrando que a gente embarca todos os grupos, embarcamos muitos grupos o ano passado, e a gente embarca com total segurança. A gente é muito responsável com a segurança, né? Então, quando a gente se propõe a embarcar, a gente não tem aquela enrolação de jogar para depois, não. Estando seguro, estando tudo certinho, a gente embarca, realiza o sonho de todos, de pisar na Terra Santa, que já se organizaram para isso, e as pessoas que foram aproveitaram muito mais, né? Eu fui, então os locais que a gente normalmente pega um pouco mais de fila, até pelo número de peregrinos que tem ali na Terra Santa, aproveitaram ao máximo, né? Às vezes a gente perde ali 1 hora, meia hora na fila, o pessoal acabava ficando
mais tempo depois, claro, de todas as explicações, para curtir mais lugar, para ter um momento, né, de espiritualidade naquele lugar também, tirar as fotos, o pessoal gosta sempre de registrar, então acaba se dedicando um tempo maior, né, nos locais de visitação, por estar mais tranquilo nesse momento, né? Claro, eso, nesse último grupo que tivemos, eu escrevi também para vocês que tem uma coisa que quase nunca acontece, que nunca saímos tarde do hotel, nunca chegamos tarde nenhum lugar, e vieram pessoas do grupo a falar, olha, esse lugar que visitamos agora não senti como uma visita, mas como uma aula, porque tivemos tempo de sentar e falar e profundizar um pouco de temas em lugares muito importantes como Cafarnaum, por exemplo, que sempre é carreira e você não tem tempo, como aqui temos tempo, em um lugar tão importante, tão central na história do cristianismo, falar um pouco mais do que aconteceu ali, falar da arqueologia, falar da história, falar da pesquisa e falar dos textos bíblicos, não? Então isso foi, às vezes, umas visitas muito, muito interessantes, muito boas, e as pessoas foram embora contentes de uma situação assim. Não, com certeza. E até o trânsito, né? Como você mesmo mencionou, né? A gente pega grandes cidades, né? Como Tel Aviv, como Jerusalém, que acaba, até pelo fluxo de ônibus, né? Dos próprios grupos, acaba tendo um trânsito um pouco mais carregado. E agora a gente pode ver até um trânsito um pouco mais limpo. Claro, evitando ali os horários de pico, né? Que é normal de todas as empresas que estão ali ao redor ali. Mas do próprio fluxo de ônibus, né? A gente acaba ganhando até mais tempo, né? Chegando mais cedo, saindo um pouco mais tarde dos hotéis ali, aproveitando muito mais, como você disse, né? Acaba sendo ali uma aula mesmo, né? Porque a gente acaba antecipando, né? Até no ônibus para chegar lá e aproveitar um pouco mais o lugar, a gente acaba, consegue, né? Aproveitar muito mais no local, né? Isso foi muito gratificante, principalmente para os peregrinos, os feedback que a gente pega, né? Poxa, valeu muito a pena, tive a oportunidade de ir pela primeira vez ou voltar e aprender muito mais, claro, com certeza, pelo tempo que a gente conseguiu dedicar em cada lugar. É mesmo, exatamente, é mesmo. E tomara podamos conseguir fazendo isso com os grupos que temos agora programados, agora para março, abril, maio. Não, legal. E estamos aí com muitas descobertas também, né? Israel tem sempre descobertas, né? A gente até brinca, né? Fala, vai começar uma obra, pode ser uma obra, mas pode virar um sítio arqueológico, né? Então, Israel constantemente tem descobertas e a gente tem muito mais descobertas. Eu só queria fazer um comentário aqui que eu estou vendo aqui no fundo da parede ali do Davi, a mochila da Renova lá, já está fazendo até um merchan pra gente. Olha, essa mochila eu deveria cobrar para vocês, porque essa mochila me acompanhado a mim, esteve comigo em Machu Picchu. Olha que legal. Esteve comigo agora, levei-la para Milano, todas as ilhas gregas eu levei para ela, assim que, porque ela é muito boa, ela tem exatamente o tamanho, então eu levo comigo, e agora que esteve em Milano, levei a minha mulher ali nessas lojas caras, você sabe, Gucci, sim. Que ali os preços é outra coisa, mas chegamos pela porta de atrás e ali tinha um van escrito Renova Ar Acondicionado. A gente tem... E falei, olha, Renova está presente em todos os lugares. E mostrava para ele a mochila e o cara ficou doido, como pode ser? Bom, não, mas é muito legal. A gente fica muito feliz. Eu vi a mochila e falei, deixa eu brincar com o Davi aqui, mas a gente fica muito feliz, claro. E o Davi, depois eu vou falar pro pessoal do marketing, ó, depois vocês acertam com o Davi que tá fazendo propaganda aí, até fora dos grupos passeando. Então, Davi, obrigado de coração. Davi, então vou deixar com você, tá? Para você falar aí das novas descobertas, senão a gente vai aqui ficar a live toda batendo papo aqui, que a gente tem bastante assunto, né? E depois eu volto no final, tá? Então fica com você. Davi agora falando aí das novas descobertas de Israel e eu volto no final. Bom, nós vimos primeiro no começo desse live um filme que eu preparei sobre essa grande inauguração, vamos a falar assim, que tivemos em Jerusalém, de um lugar muito importante que chama-se o Caminho dos Peregrinos. Isso já estamos falando a outro nível, não? Porque esse caminho estava sendo escavado nos últimos 7, 8 anos.
é uma coisa muito grande, muito importante, até o ponto que a inauguração, que foi em setembro passado, veio ministros e personalidades de muitos outros países, inclusive o ministro de Relações Exteriores de Estados Unidos veio e participou ali, porque isso realmente é uma coisa que não vai acontecer sempre, não? Estamos falando de uma trilha, como vocês viram no filme, no caminho que nos vai permitir caminhar do tanque de Siloé até praticamente a esplanada do templo. Isso é uma coisa muito grande, são 600 metros, hoje já dá para caminhar todo. Essa semana eu levei já um grupo familiar ali de Panamá e fizemos o caminho voltando do tanque de Siloé até o templo. Uma coisa incrível. E não só pelo fato de ter descoberto o caminho, ter limpado ele, sino toda a pesquisa arqueológica e histórica tem em volta desse caminho, não? No filminho nós falamos brevemente de algumas coisas, porque não dá para fazer um filme assim muito comprido, mas tem ali descobertas de objetos e descobertas arqueológicas além dos objetos, que são muito importantes. Uma das principais é que conseguiram limpar um canal de esgoto que passa embaixo do caminho, ¿sí? Un canal de esgoto que tem mais ou menos 60 centímetros de largo por 1,50 m de altura, que nós sabíamos que existia, e quando estavam limpando o caminho, encontraram algumas pedras que têm ali um furo, uma boca, por onde entrava a chuva para descer no caminho do esgoto. Ou seja, olha, 2000 anos atrás, eles já estavam conscientes de que a água poderia fazer grandes estragos se você não vai controlar ela quando chove muito. Então, o caminho tem esgoto para tirar a água e levar ela ali depois do que nós chamamos o Vale do Rei, a continuação, o Vale do Cedrão, onde os reis de Israel tinham ali plantações de verduras, frutas, e irrigavam isso também ali. Então, olha, uma coisa que nós descobrimos sem intenção na hora que estávamos fazendo isso. E dentro desse esgoto, ali ficou claro que nos dias da famosa revolta dos judeus contra os romanos nos anos 70, 69, 68, os judeus se esconderam nesse esgoto, sim, tratando de fugir dos romanos. E ali acharam panelas e agora estão investigando qual é o conteúdo das panelas, que as pessoas comiam. Muito interessante. ¿Sí? Acharam também joias, que as pessoas fugiram com as joias, acharam moedas, porque as pessoas correndo, obviamente lampadinhas para iluminar o caminho, ¿sí? E nós achamos que no final da história, tristemente, os romanos descobrem esses caras ali, e então eles pegam tochas, ¿sí? Que fazem muita fumaça e jogam dentro do esgoto para as pessoas que estão lá dentro morrer asfixiadas. Na verdade, não achamos nenhuma pessoa ali asfixiada, mas achamos muitas coisas. Então, já vocês veem um capítulo inteiro da história que nós temos informação dele, porque o famoso historiador romano Flávio Josefo informou para nós. Agora podemos comprovar que o que ele escreveu tem uma base histórica, ¿sí? E isso muito importante. Não só isso, sino achamos coisas surpreendentes. No meio do caminho, quando você já caminhou uns 300 metros, tem ali um pódio, ¿sí? Parece uma pirâmide pequena de 3 degraus que você sube. E que faz uma pirâmide no meio do caminho? Então, os arqueólogos falaram, olha, esse era um lugar onde alguém podia subir, ficava em cima do nível das pessoas e podia chamar e podia fazer avisos, talvez ler alguma coisa, um aviso real ou uma coisa informativa para as pessoas. Olha, ninguém conhecia, ninguém sabia, mas uma coisa nova também que foi deixado ali. Na primeira vez que eu fui ali, quando ainda não tinham terminado de limpar e ainda estavam trabalhando, aconteceu uma coisa incrível, para vocês verem as coisas como acontecem ali, que ninguém pensa. Mas um dia, um cara achou uma moeda que foi feita marcando o terceiro ano da revolta dos judeus contra os romanos, que começou no 66, assim que essa moeda do ano 69, depois, sim, depois. Bom, mas queriam fazer fotografias, já era tarde, então eles deixaram ali ela no lugar, limparam bem em volta o chão, a pedra onde estava, e ela estava ali depositada. De manhã, chegou um cara que está encarregado da limpeza,
e ele pegou um balde de água e começou a jogar água para levar a terra que tinha ficado ali um pouco do último dia e deixar as pedrinhas limpas. Um pouco mais tarde chegaram os arqueólogos a procurar a moeda e a moeda não está mais. A água levou ela, o cara da limpeza obviamente não sabia nada, então desaparece e foram ali embaixo a procurar ela, mas vocês imaginam 200 metros ali de caminho e tanta água, desapareceu. Assim que, bom, às vezes tem fotos, uma foto de alguém tem, mas a moeda desapareceu. Isso é uma moeda que tem um valor muito, muito grande a nível histórico. Así que isso também está acontecendo ali. Vocês viram talvez no filme que o caminho começa no tanque de Siloé, que já foi descoberto anos atrás. Nós levamos os grupos ali nos últimos anos a visitar, mas agora tem um problema, que o que acharam ali não exatamente vai de acordo com a descrição que nós temos do tanque de Siloé dos dias de Jesus. Esse tanque famoso do milagre que Jesus faz essa pessoa que é cega, e ele limpa os olhinhos com barro que ele pega ali do chão, e o cara volta a ver. Uma coisa muito grande, um milagre muito grande, bíblico, mas a arqueologia agora não confirma que esse lugar, no começo do Caminho dos Peregrinos, é o tanque de Siloé. Porque eles acharam ali uma parede muito grande, que é uma barragem. E essa barragem não pareceria que é a barragem e que seria parte do tanque de Siloé. Então agora estão replanteando a pergunta se esse que achamos agora não é, cadê o tanque de Siloé? Então agora estão tratando de procurar ele em outro lugar, mas nesse lugar tem pessoas morando, então você não pode falar para alguém, vai embora e vamos a tirar sua casa e vamos a procurar tanque de Siloé. Isso é muito complicado, não? Então, por agora paramos as pesquisas sobre o tanque Siloé e vamos a continuar procurando ele. Eu enviei para vocês uma foto, Vitor, se você pode botar ela um minuto na tela, foto na tela grande. Gostaria vocês ver essa foto um minuto para vocês ver. Ok, vocês veem ali essa foto grande, vocês talvez alguns reconhecem, ali tem alguns prédios muito famosos, como a cúpula dorada que sobressai ali nisso que era antigamente a esplanada do templo, ¿sí? Hoje nós chamamos a esplanada das mesquitas, ¿sí? E hacia a direita dele, um pouco para cima, ali descendo, dá para ver o Vale do Cedrão, dá para ele ver muito bem ali, e o Caminho dos Peregrinos vai começar ali embaixo, ¿sí? É difícil, quando você está ali embaixo, imaginar que é o que você vai fazer, porque ele está embaixo de terra, então você não vê nada. Mas dessa foto você pode imaginar como você vai começando ali embaixo, na parte final do tanque, ¿sí? E você vai subir esses 60 metros até chegar na esquina que está do lado direito, acima da cúpula dorada. ¿Sí? Essa seria a esquina sul ocidental do templo, onde ali tem uma ponte e as pessoas podiam subir ali, ou poderiam ir às portas que estavam do lado sul, na parede sul da esplanada, para entrar no templo. Então, esse caminho, são esses 600 metros que nós estamos falando agora, ¿sí? O Caminho dos Peregrinos. Bom, mas fora do Caminho dos Peregrinos, que falamos uma coisa muito grande, nós tivemos esse ano muitas descobertas, não? Eu já costumo, faz um tempo, e quando aparece alguma notícia, alguma informação no jornal, em algum momento, de alguma coisa arqueológica, eu pego o artigo e vou e procuro outras fontes. Nós temos acá uma instituição que chama-se Autoridade Nacional de Antiguidades, que é uma coisa muito grande, muito ativa, obviamente muito ativa em Jerusalém, porque essa cidade é muito importante e tem aqui muita coisa que acontece. Então, quando acontece algo, eu já pego isso. E estou aqui em frente de mim, vocês não podem ver isso, mas tenho ali todo o que eu peguei do jornal e dos jornais especializados para arqueologia, jornais bíblicos, a maioria deles americanos. E estou vendo que no ano passado eu peguei 42 temas de descobertas novas em Jerusalém. Olha, 42 temas. Isso só no ano passado. E eu posso ali ir também para trás, no 2025. No 2024, eu tenho 45
temas de objetos, descobertas, lugares que foram achados. E cada ano, você... No ano 2026, olha, estamos em fevereiro, eu já tenho 4. ¿Sí? Uma delas, por exemplo, uma pesquisa que hizo um pesquisador americano muito importante sobre a população de Jerusalém nos dias de Jesus. Quantas pessoas moravam em Jerusalém? 1. 2. Quantas pessoas chegavam a Jerusalém nos dias das festas que a Bíblia nos ordena? Vocês viram no filme que ali eu trouxe o texto bíblico, onde Deus fala que os judeus devem viajar para Jerusalém uma vez no ano nas 3 festas grandes de peregrinação, Páscoa, Pentecostés ou Tabernáculos. Quantas pessoas chegavam? ¿Sí? ¿Por que isso é importante? Olha, imagina aquele domingo da entrada triunfal. ¿Sí? Jesus entra e vai ali na esplanada das mesquitas e tem todo esse capítulo onde vira as mesas dos vendedores, ¿sí? E desses cambistas, e ele faz toda essa bagunça que ele faz ali, que é o que vai pôr em movimento todo esse mecanismo que finalmente vai levar ele a ser julgado pelo Pôncio Pilato. Imagina essa esplanada que tem um tamanho de 8 campos de futebol, uma coisa muito grande. Quantas pessoas tinham ali? Quantas pessoas chegavam? ¿Sí? Isso nos ajuda a entender um pouco, talvez uma explicação que dão, que aquele ato que Jesus vai fazer nesse momento pode ser considerado pelos romanos um perigo de que pode começar uma revolta em contra deles, que falamos que vai acontecer uns 30 anos depois, ¿sí? E isso é muito ruim para os romanos. Então, cientos ou talvez de miles de pessoas estando ali esperando, e vem um menino, um moço jovem da Galileia, e faz essa bagunça. Então, esse perigo eu posso entendê-lo dentro do marco da população de Jerusalém e das quantidades de peregrinos que chegavam nessa época. Uma coisa que nunca pensei, mas muito, muito interessante. Outro objeto que foi achado recentemente, acho que no filme vocês veem ele por um instante, é essa carta que o rei de Assíria envia para Jerusalém. Isso é uma coisa incrível, porque quando nós achamos um texto, não falamos só um texto, isso é uma mensagem que você está recebendo diretamente do passado. ¿Sí? Isso é uma coisa. Você acha uma panela, você acha cacos de argila, ok, isso é muita coisa, mas um texto é uma coisa que você pode palpar e você pode levar e armar toda a história que está em volta dele, ¿sí? E um texto que foi enviado pelo rei de Assíria, olha, é uma coisa incrível. Vocês vão se lembrar que a Síria é um dos grandes impérios que teve nessa região, ¿sí? E tem ali reis muito, muito importantes, com nomes que a nível histórico não só tem importância no que aconteceu acá, sino também no que aconteceu em toda essa região da Mesopotâmia e parte da Pérsia e parte do que seria hoje Líbano e Síria e até Turquia. Então, estamos falando de uma coisa muito grande e esse rei, que ainda não foi identificado, ¿sí? Mas mais ou menos tem ideia de quais, ¿sí? Quando na época em que os reinos de Judá e de Israel viraram vassalos da Síria, esse rei escreve uma carta para o rei local e fala, olha, menino, envia o imposto porque senão as coisas vão ficar muito feias. Ah, imagina. E nós sabemos pela Bíblia que tivemos capítulos em que os reis de Israel pararam de pagar os impostos, ¿sí? Porque achavam que a administração central na Síria estava fraca, então esse é o momento de fazer uma revolta e parar de pagar os impostos. Mas depois o rei volta, se organiza e ele veio para cá pelo menos em 2 expedições, ¿sí? Vocês talvez se lembram no ano 701 que eles vêm da Síria e destruem o reino de Israel e algumas cidades do resto do Judá, mas finalmente voltam para a Síria e Jerusalém não cai. Então, isso é uma coisa muito, muito grande, o que nós achamos ali nessa carta, que tem umas poucas quantas fileiras onde tem poucas palavras, ¿sí? Mais interessante que vocês sabem, essa carta está escrita em acádio, ¿sí? Acádio era a língua que usavam Império Sumério e Babilônio e Assírio, ¿sí? Que é uma língua muito complicada e as letras e a escritura deles é mais parecida à escritura chinesa que a nossa, ¿sí? São
pictogramas, son una serie de diseños, ¿sí? Feitos con unos pauzinhos, ¿sí? Triangulares, llamados cuñas, ¿sí? Y ellas son, por eso se llama escritura cuneiforme, ¿sí? Son unas líneas horizontales, verticales o diagonales, y cada diseño es una palabra. Esa lengua, a siria, para você poder aprender ela, você tem que aprender mais ou menos 200.000 símbolos. Olha o que estamos falando. E não sei se vocês conhecem esse dato, mas vou falar algo surpreendente. Se você é um americano que quer aprender português, você vai a uma academia para estudar ali português e você aprende 2.000 palavras e você já pode falar mais ou menos bem português. Talvez não muito técnico, mas muito bem. Imagina quando estou falando para você 200.000 palavras. É uma coisa incrível. Sim, uma coisa incrível. E tinha pessoas, escribanos, sim, que eles, essa era a sua profissão. Começavam desde pequenos. Nós sabemos por documentos egípcios que eles eram levados por volta dos 5 ou 6 anos para a escola para começar a aprender também a língua dos jeroglíficos, que é a mesma ideia, um desenho que uma palavra, e você tem que aprender. E agora, 2.000 anos, 2.700, 800 anos depois, você tem que trazer um especialista que sabe ler essas linhas. É uma coisa incrível, pessoas que dedicaram sua vida para aprender essa língua, esse acádio, e poder ler para nós o que está escrito ali. Então, outra vez, uma coisa incrível que nós achamos e quanta informação ela vai gerar. Sim? Então, outra vez, uma coisa muito importante. Olha, nós temos muitos outros temas que poderíamos falar, mas vamos a falar algo que é muito atual, e é o uso da inteligência artificial para nós poder decifrar textos que até agora estavam muito difíceis. Por exemplo, vocês talvez conhecem os manuscritos do Mar Morto, ¿sí? Es un tesoro, vamos a falar assim, manuscritos, pergaminos achados ali no ano 47 no deserto de Judea, em Qumran, que é um lugar que nós visitamos sempre com nossos grupos, ¿sí? E ali fora de 900 rolos enteros. Nós chamamos de livros, mas na verdade é uma terminologia bíblica, mas não são livros como os nossos agora, sino um rolo, um pergamino enrolado. Então nós achamos ali 900 pergaminos enrolados, mas muitos fragmentos de pergaminos quebrados, ¿sí? Estão falando de quase 16.000 fragmentos de pergamino. Impossível você pegar isso e tratar de fazer disso uma coisa lógica. Então, o que eles fizeram? Escaneam os pedacinhos, ¿sí? E depois a inteligência artificial, ela conseguiu identificar alguns deles e fazer de alguns quantos deles um texto para nós poder ler alguma coisa. Então, é uma coisa que, de outro jeito, talvez teria que passar anos e anos até as pessoas encontrar que esse vai com esse, e esse vai acima, esse vai abaixo. Uma coisa que você não pode imaginar. E quando terminaram de juntar os pedacinhos para entender um texto, eles descobrem que esses caras que moravam ali em Qumran, que nós chamamos essênios, eles tinham um ano basado em 364 dias. ¿Ok? ¿Por qué eso es importante? Porque os sacerdotes no templo, ustedes conocen como saduceos, eles tinham um ano luar, ¿sí? Y un ano luar, ¿sí? Que está basado en un calendario babilonio, era un ano de 365 días. Entonces, quiere decir que esos judeos ali em Qumran estavam desfasados com respeito às festas dos saduceus em Jerusalém. Então, quando eles vinham a Jerusalém, já não era Páscoa, ou já o Pentecostés passou. Você tem que pensar ali as implicações disso, incrível. Então, essa descoberta, ela faz um novo campo para começar a estudar e pesquisar o que acontecia, o que acontece com isso. Assim que, bom, esses são temas que o tempo inteiro nós achamos esse ano aqui em Jerusalém um capitel de uma coluna que tem gravado em cima o castiçal de 7 braços, o menorá.
¿sí? No teníamos achado nunca en Jerusalén una así, ¿sí? No sabemos que ese menorá, ese castizal, era un símbolo que no mucho tiempo después ya va a virar como un símbolo dos judeos, ¿sí? No a estrella de David, que era mucho posterior, más su castizal. Entonces você acha una columna así, wow, eso es una cosa muy grande, ¿sí? Porque no tem que hacer mucha explicación, ya fica muy claro que eso es lo que estamos falando. Entonces, vocês ven que el tiempo entero nos estamos haciendo excavación, nos estamos procurando cosas, a veces achamos elas de casualidad. Aquí yo tengo un artigo de una menina que está en un paseo con la familia en un lugar histórico, ali perto de Tel Aviv, un poquito más para allá. Ella encontró una pedra redonda, levanta de ella y ella acha ali un selo real egipcio que está feito sobre un escaravel. Olha, uma menina, bom, elas obviamente chamam no departamento de antiguidades, eles vêm, levam, dão para ela um diploma e um presente muito bonito, e agora está pesquisando esse escaravelho, porque do lado de abaixo ele está escrito, então que está escrito, obviamente, hieroglíficos, tem que trazer especialista que ele vai ler mais, olha, como até um passeio em um lugar histórico, você pode achar uma coisa que tem 2.000, 3.000 anos nesse lugar. Así que nós temos acá todo esse tipo de descubrimientos el tiempo entero, ¿sí? Tal vez el último ejemplo que voy a dar para ustedes y tal vez para algunos de los turistas que ya estuvieron acá, cuando nos hacemos un paseo en Jerusalén, vamos no Muro das Lamentações y después subimos ali encima lo que nos llamamos el barrio judeo, porque ali tem restaurante, ali también tem una réplica do castizal do ouro do templo. 2 días atrás envié para un dos nuestros tour leaders aquí da Renova, Ricardo Nogueira, un vídeo curto de eu caminando ali para mostrar para él cómo la ciudad está tranquila y cómo 2 días atrás tenían bastante turismo ali, ¿sí? Y ali daba para ver o castizal. Bom, entonces, cuando usted está en un Muro das Lamentações que ir para o castizal, tem que subir una subida o vou te contar. Y después de caminar un día entero, cuando llega ese momento, los turistas ya están sem fôlego e falam, ainda precisamos caminhar isso até lá em cima, mas não tem alternativa, não. Bom, então, o Ministério de Turismo, como a autoridade que administra o Muro das Lamentações, decidiram fazer um elevador, que às vezes também você tem pessoas de idade, às vezes é muito difícil, tem pessoas com cadeira de rodas ou que estão limitados, então precisa. Bom, comienza a excavar ali, tem un lugar preciso para hacer un elevador bien grande así, donde pueden entrar 80 personas. Imagina, como un ómnibus eso, muy grande. Comienza a excavar ali, achan una piscina ritual. Una piscina ritual dos días del segundo templo, dos días de Herodes, dos días de Jesús. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a ver que la autoridad de arqueología comienza a pesquisar y comienza una discusión si vamos a dejarla o podemos destruirla, porque si decidimos que tem que dejar, porque ela é muito bonita, especial, diferente, cualquier cosa, no va a tener elevador, no tem otro lugar. No. 2 años duraron las discusiones entre los arqueólogos para ver si dejamos o destruimos, y si vamos a destruir, precisamos pesquisarla mucho para saber as medidas, os tamanhos, os materiais, quando foi feita, se tem algum vestígio ali de alguma coisa que nos pode indicar, uma coisa incrível. Bom? E, bom, finalmente decidiram, vamos a tirar ela, e agora começaram ou continuaram a reconstrução do elevador, que estamos esperando para o verão aqui de Israel, uns 4 meses vai ficar pronto. Então, olha como as coisas que você não imagina ali vão ser descobertas e vão ter afetam nossa vida e nosso trabalho como guias quando você não nem imaginou que isso poderia acontecer. Ok. Assim que, bom, acho que isso basicamente é o que eu queria contar para vocês. Tem muitos exemplos, obviamente, poderíamos ficar aqui horas falando do que acontece aqui a nível de arqueologia, o que acontece a nível histórico, porque também tem pesquisa sobre isso. ¿Sí? Y tem muita coisa. Mas, finalmente, eu gostaria de falar umas palavras para vocês que estão pensando vir nesse momento para cá. A situação está muito tranquila. Já me ouviram falando com o Leandro, que ele vai voltar aqui na tela num momento. Está muito tranquila. Não tem tanto turismo, mas está voltando.
eh, ainda o turista não pode chegar em massa, especialmente porque não todas as companhias aéreas voltaram com vários voos no dia. Não é uma limitação. Nós tínhamos falado já várias vezes com a Renova que essa principalmente acho hoje em dia a limitação, que não todas as companhias voltaram. Não? Tinha companhias que tinham 8 voos diários e agora tem 1 ou 2. Então você não pode ter. E se você tem algum pequeno problema, um retraso, alguma coisa, a companhia não consegue acomodar você no próximo voo, porque ele também está lotado. Imagina com um voo diário como vai ser. Então essa é a nossa principal. Mas no nível do passeio, da tranquilidade, esta época é muito boa. Essa época agora do final do inverno, começar a primavera, obviamente é uma época maravilhosa porque todo fica florido, todo fica verde, não está muito quente, então você consegue aproveitar as horas do passeio, nada atrapalha, assim que esse é o momento realmente agora, de março, abril, maio, para mim, porque é a melhor época do ano, sem dúvida. Com certeza. Você fala, Leandro, é uma boa época ou não? Com certeza. Não, eu particularmente, falando em primeiro semestre, março, abril, maio, como você falou, somente pega a primavera ali, clima bem agradável, você pega ali o país todo florido, né? Então é muito bom. Eu particularmente, quando eu faço viagem ali no primeiro semestre, eu ainda consigo escolher, né, qual época eu quero ir para Israel, então certamente são essas datas. Aí depois, claro, depois a gente passa todo o verão ali de Israel, que é bem quente, né? A gente até tem grupos, né? Menos grupos, mas ali acaba sendo bem quente o verão, até para se tratar de deserto, né? E depois de agosto, setembro, já volta a ficar bem legal o clima também, e são boas épocas também. De setembro até dezembro a gente embarca muitos grupos também, eu gosto bastante nessa época. Mas quando a gente pega a primavera ali, não tem igual, né? Eu estava com essa família que contei para vocês há um momento, e saímos ali também para ver alguma coisa perto, e ali está florescendo a flor da mostarda. Sim. Que agora começam a ver. E eu levei as meninas, eles têm 5 filhos pequenos, levei ali as meninas e falei, vamos a comer essa flor. Não, imagina, isso é perigoso, é veneno. Falei, olha, eu comi. E as flores têm sabor a mostarda, mas o interessante é as sementes, que são uma parábola muito linda de Jesus e a semente de mostarda, não é? Isso é uma coisa, e você vê, olha, que não precisa explicar muito, porque você vê todo o campo está florido com essas sementes que são do tamanho da ponta de uma agulha. Olha como eles chegam todo o campo. Todo o campo está cheio dessas flores amarelas. Então, essa é uma coisa, uma explicação que eu posso viajar para Campinas e explicar para você, mas a impressão que você chega de estar e ver, isso não posso senão fazer quando você está aqui. Eu até ia comentar, a gente sempre usa, né, como exemplo, né, quando a gente vê ali a mostarda, não tem como, né, a gente vai lá, pega, mostra para o pessoal, né, para ver o quão pequena né, é muito interessante mesmo, né, e claro, citar a parábola faz todo sentido. E quando a gente explica, não tem o mesmo impacto, né, de você estar vendo, estar pegando ali, né, a gente até distribui pro grupo, né, pro pessoal ter essa ciência, ter essa noção de como é pequena, né? Eu até falo, né, a importância de todo cristão, né, estar em Israel, que a gente entende, né, o significado de cada coisa, as distâncias principalmente, né, o porquê daquele local, né, e Israel, né, como você estava falando até do elevador, é uma constante descoberta, né, a todo momento a gente tem exemplos, né, o próprio hotel ali de Magdala, né? Ia ser uma construção de um hotel, hoje a gente tem um sítio arqueológico, na cidade de Magdala, entre outros locais também, né? Que a gente tem constantes descobertas, né? Vai construir um elevador, acha uma piscina, então assim, constantemente muitas descobertas, apesar de ser um país muito pequeno, e ainda tem muito mais, né? A gente não consegue, claro, ter um acesso até maior por conta das construções que existem hoje, né? Então, como você falou, não dá para você tirar uma casa de uma família que mora ali para fazer uma escavação. Mas se escavar, vai achar e muita coisa, né? Eu acho até interessante quando a gente está ali no tanque de Betesda, né? Que a gente vê várias camadas, né? De vários anos ali, até chegar no piso original ali do tanque de Betesda. Então, assim, cada dia, cada viagem que a gente faz, né?
A gente tem hoje passageiros que já foram mais de 10 vezes para Israel com a Renova, né? E a gente pergunta, e aí, qual é a sensação? Para a gente já está acostumado, mas qual é a sensação, né? É sempre diferente, porque sempre tem algo novo, sempre tem uma descoberta nova, sempre tem um achado novo, né? Seja uma moeda, seja uma piscina, né? Seja uma cidade, seja um tanque completo, um caminho, né? Então são sempre descobertas e não vai parar, né? Sempre vai ter novas descobertas, sempre vai ter... O peregrino, quando vai, mais de uma vez, ele vai ter sempre algo a mais para estar visitando e para estar conhecendo, né? Sí, você sabe que dos nossos tour leaders, o pastor João Morelli, ele esteve acá um mês e meio atrás, e ele ficou acá porque tinha um grupo, tinha que voltar no Brasil e trazer outro imediatamente, então já ele ficou e outro tour leader trouxe. Então tivemos um dia de passeio com ele acá em Jerusalém, eu levei ele. Ele já esteve em Israel 55 vezes. E falei para ele, vou fazer para você um passeio em Jerusalém hoje, onde você não vai estar em lugares que você nunca esteve um dia inteiro. E nós caminhamos 14 quilômetros de Jerusalém em lugares que ele nunca visitou. Olha a proporção. Olha a proporção. É incrível. Não, e ele conhece muito, né? Roteiros mais extensos, roteiros mais curtos. Ele conhece muito. Quando a gente fala de Israel, ele tem um conhecimento muito grande, né? Anos e anos, né? De viagens para Israel e de muito estudo também, né? É uma pessoa que estuda muito também, se interessa muito pelo tema, pelo país. E para você ver, tem algo que não conhece. É sempre assim, né? Então a gente sempre tem algo novo. Eu já até parei de contar, não cheguei nas 50 vezes ainda, mas já fui muito para Israel, mas tem muitas coisas novas, né, que a gente acaba, eu falo, se a gente ficar 30 dias em Israel, apesar de ser um país muito pequeno, a gente não consegue conhecer tudo, tem muita coisa. Eu lembro que eu estava com um grupo em 2019, e a gente estava passando de ônibus, indo para o aeroporto, a gente tinha uma visita para fazer antes de ir para o aeroporto, e o pessoal perguntou o que estava acontecendo ali, né? Era para ser uma obra, mas virou um sítio arqueológico, então acontece muito, né? Então é sempre novas descobertas, e é um tema que a gente vai ter muito conteúdo para falar, né? Porque a gente pode pegar aqui, você já fez a pesquisa em 2006, né? A gente está em fevereiro ainda, já tem descoberta, já tem novidade, já tem coisas novas, né? Então, a todo momento eu acredito que vai se passar mais anos, a gente vai ter novas descobertas, mais conteúdo e muita coisa, principalmente para o pessoal que já foi, que às vezes tem essa preocupação, né? Ah, mas vou voltar de novo para Israel, né? Pode voltar, vocês vão ver coisas novas e sempre vai estar se renovando. Então, como eu falo, é um país muito pequeno, mas com muita história, né? Claro, além da parte religiosa, mas tem muitas descobertas e a gente consegue ir agregando cada vez mais e pega também um guia como o Davi Kerper também, né? Que se interessa muito pelos assuntos, principalmente a arqueologia, vai a fundo, faz a pesquisa, participa e aí tem muita bagagem para contar para a gente, né? É mesmo, sim, e sintetizar um pouco porque você não um arqueólogo, você não se interessa tanto por chegar tão profundo, então pegar a informação e fazê-la para você um pouco menos, mas de qualquer jeito interessante. Então isso o tempo inteiro estamos fazendo e procurando para renovar, para trazer coisas interessantes, porque o turista, além do texto bíblico, pode se enriquecer com outros assuntos. Você já falou geografia, sim? Tem topografia, tem aqui muitas coisas que acrescentam essa informação que você vem quando você vem para cá. Não, muito legal. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muitas outras lives, né, trazendo conteúdo, principalmente aí para a gente saber aí a população aí de Jerusalém. Eu fiquei bem curioso, confesso que nunca fui tão a fundo, né, mas é algo bem interessante. Depois a gente marca outras lives, outros vídeos aí com mais conteúdo, porque a gente tem aqui conteúdo aí para um ano inteiro aí, sempre, e vai ter sempre mais, como eu disse, sempre novas descobertas. Davi, muito obrigado, viu? Eu agradeço de coração toda a sua disponibilidade, sua disposição, por estar sempre nos ajudando, tanto lá com os nossos grupos, quanto também fazendo conteúdo para a gente, vídeos, lives também, aqui no Brasil também, nos ajudando sempre. Então, muito obrigado de toda a família Renova Turismo, de todos os nossos peregrinos. Tenho certeza aí que nós vamos fazer aí, ao longo aí desse ano, muitas outras lives, outros materiais também. Muito obrigado mesmo. Uma alegria estar com vocês, Leandro, com o time da Renova, que
muito importante que o turista sabe que quando ele sai com a Renova, ele tem um time ali, sim, apoiando. Às vezes o turista não está consciente disso, tem problemas, tem assuntos, bom, sempre estão ali o time da Renova, então eu sou parte desse time que estou aqui, esse time sempre está junto, e por isso, para mim, é um prazer trabalhar com vocês, porque sei que não estou sozinho. A Renova é uma família e eu sou um deles. Não, e o nosso intuito como empresa é realizar sonhos, né? Então a gente tem essa parceria de longos anos mesmo, consolidada, para realizar o sonho de todos os peregrinos aí que querem estar ali em Israel, realizando o sonho, às vezes uma viagem de uma vida, né? Hoje tem pessoas, claro, que vai mais de uma vez para Israel, mas tem pessoas ali que juntam ali uma vida toda para realizar o sonho de pisar na Terra Santa, e a gente leva isso muito a sério, e a gente vai fazer o possível e o impossível para que essa pessoa aí realize da melhor forma possível, e a gente sempre ali nos bastidores, né, sempre fazendo todos os ajustes para que essa viagem aí seja 110%, né, até mais do que a expectativa que as pessoas criam. Mas, Davi, mais uma vez, muito obrigado, agradeço a todos vocês aí, e ao próximo vídeo eu tenho certeza aí que a gente vai ter muito mais novidades aí das novas descobertas em Israel. Até! Um abraço a todos!